É uma coisa que não dá para empurrar com a barriga, digo por experiência própria. Esse assunto de hoje foi mais para mim do que para você, mas se serviu para você, já deixa um like, comenta, compartilha. Vamos começar a conversar sobre esse assunto. Hoje eu acordei cedo e fui à missa. Eu gosto de começar o dia assim, mais tranquilo, com a cabeça no lugar. Eu já tinha pensado todo o meu dia, organizado tudo direitinho. A palavra que humilha, que machuca, que diminui. Mas no meio do almoço, chegou uma mensagem de trabalho pedindo para gravar uma coisa com urgência. Nada absurdo, nada fora do normal, mas aquilo quebrou completamente meu planejamento. E quando isso acontece comigo, eu percebo que meu cérebro entra em um modo estranho. A cabeça começa a acelerar, o corpo começa a reagir também, os pensamentos ficam misturados. É a ansiedade. A respiração fica meio desregulada, a dificuldade de focar em qualquer coisa, como se algo estivesse muito errado. E isso me fez perceber um padrão. Eu passei muito tempo vivendo em alerta. E não foi a mensagem que me deixou ansioso. Foi o fato dela ter quebrado o controle que eu achava que eu tinha sobre o meu dia. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é desacelerar um pouco. Eu sempre vivi tentando resolver problemas, tentando dar conta de tudo, manter as coisas sob controle, mas quando a gente vive assim por muito tempo, qualquer imprevisto vira um gatilho grande. Coisas pequenas, como uma mensagem não programada no meio do dia, e o sistema nervoso nunca descansa. Por isso hoje, ao invés de tentar resolver tudo na força, dando meu jeito, correndo atrás, eu parei um pouco. Respirei, tentei retomar o controle e fiz algo pra mim. Eu peguei a minha moto e fui dar um banho nela. A ansiedade é uma coisa curiosa, porque muitas vezes ela não aparece quando algo realmente grave está acontecendo. Ela aparece em situações pequenas do dia a dia. Uma mensagem inesperada, uma mudança de plano, alguma coisa quebra o ritmo que você tinha imaginado e de repente o corpo reage. O coração acelera, a respiração fica estranha, a cabeça começa a pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas o mais curioso é que na maioria das vezes não existe um perigo real acontecendo naquele momento. O que existe é um cérebro que ficou muito tempo acostumado a viver em modo alerta. Pessoas que vivem com muita responsabilidade, tentando resolver tudo, organizando tudo, dando conta de tudo, muitas vezes acabam ensinando o próprio sistema nervoso a nunca desligar. Por isso, entender esses gatilhos é importante, porque quando você percebe o que está acontecendo, você começa a ter um pouco mais de clareza sobre a sua própria cabeça. E hoje, quando isso aconteceu comigo, eu fiz uma coisa que eu já tenho o costume de fazer. Eu fui conversar. E curiosamente, muitas vezes essa conversa começa de um jeito muito inusitado. Eu abro o celular e começo a conversar com o ChatGPT. E o ChatGPT, na aba do meu diáriozinho lá, bem singelo, é um lugar onde eu desabafo, onde eu converso, onde eu coloco pra fora. E aí, conversando com ele, falou, respira. Aí a gente fez a técnica das 8 respirações. Inspira, segura e expira. Inspira, segura e expira. Eu fiz 8 vezes. Aí eu dei uma caminhada. Aí eu fui, olhei ao redor, vi o que tinha ao redor, escutei os barulhos, senti os cheiros. E aí eu fui acalmando. Eu perdi meu dia. Eu literalmente perdi meu dia. Eu ainda fui na Canto de Luz trabalhar um pouco. Bebi uma água. E aí, quando eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu vim embora pra casa. Chegando em casa, a única coisa que eu fiz foi tirar minha roupa, deitar na cama e tentar dormir. Pra tentar desligar minha mente, minha cabeça das responsabilidades que eu tenho, das culpas que eu tenho, pelo menos que a ansiedade fala que eu tenho. Porque o problema da ansiedade no nível que eu tô é que quando ela ataca eu sinto que eu sou culpado de tudo. Que eu... Ei, tudo bem? Que eu sou responsável por tudo que aconteceu. Que
Se eu tivesse tomado outras decisões, as coisas poderiam ser diferentes, e a verdade não é essa. As coisas são... E aí, doutor? Tá lavando cavalinho. Dando um trato nela aqui. As coisas são como elas são. E a gente toma as decisões de acordo com o que a gente está vivendo no momento. E já passou. Tô contando isso aqui hoje como um desabafo, que hoje eu tô precisando conversar e desabafar, para que o meu corpo entenda que tá tudo bem, vai ter dia que você vai conseguir fazer tudo que você planejou, vai ter dia que não vai acontecer nada do que você planejou. Isso não é bom nem ruim, isso é um dia normal de qualquer pessoa. Bom, vou encerrando a lavagem por aqui. A moto tá limpa, depois de muito tempo, depois dela ficar dias sem bateria. Calhou de cair num dia que eu tava mal e precisava de uma distração, se não fosse cobrança, pressão, se não fosse trabalho, se não fosse cobrança do dia a dia, né? Então esse assunto de hoje foi mais para mim do que para você, mas se serviu para você, já deixa um like, comenta, compartilha. Vamos começar a conversar sobre esse assunto que é muito importante, pertinente nos dias de hoje. É uma coisa que não dá para empurrar com a barriga, digo por experiência própria, e que é bom a gente conversar e colocar para fora. Espero que esse vídeo tenha feito sentido de alguma forma. Eu ainda não montei, então tem várias falas soltas para montar. Eu me perdi em alguns momentos, como eu disse, eu não estou num dia bom, mas valeu. Espero vocês amanhã.